Olá, Mariana. Olá, Catarina. Então, eu queria lhe perguntar qual é que foi o seu percurso artístico até agora? Como é que foi a sua descoberta com a arte? Como é que sabia que era isso que queria? Enfim, se calhar tenho que recuar aos meus 6 anos, quando a minha mãe me levou a ver a Flauta Mágica do Bergman, sem querer. Ela não sabia o que ia, e ali eu pensava que era um filme para crianças e era uma obra-prima do Ingmar Bergman. Na verdade, para crianças dos 8 aos 80, era uma ópera e eu não me esqueço, adorei. Adorei sentir o artifício todo, ver o palco, porque de facto há ali um certo efeito de estranhamento há teatro épico do Brecht, mostram-se as cordas, mostram-se os espectadores, há uma grande insistência numa menina que provavelmente também teria a idade que eu tinha, e foi muito marcante para mim. Senti-me espectador, verdadeiramente, senti que me comovia com produtos humanos enquanto produtos artísticos, porque realmente os humanos fazem coisas terríveis, mas também fazem coisas extraordinárias, como grandes áreas musicais, grandes óperas, grandes peças, enfim, Mozart é universal, por Bergman ainda mais. E isso marcou-me. Mas também sempre gostei de desenhar, de me entreter, e até recortes. Lembro-me de fazer recortezinhos e desenhar, completar autocolantes, gostar de completar e que sempre gostei de desenhar. Portanto, escolher artes no secundário foi espontâneo. Tive bons professores, uma boa turma e sempre tive esse entusiasmo com a arte, de gostar de ver, comover-me com coisas que tocam, não é? Deixar-me tocar pelas artes, de uma forma geral. Lá entrei para Belas Artes e aí as coisas foi diferente, não é? Entrar na faculdade, então, enfim, foi a giro, foram 5 anos, o curso de 5 anos, fiz o Erasmus, foi um momento muito importante, estive na Alemanha, foi estudar fotografia, experimentar, portanto, senti, faltava sempre qualquer coisa e essa coisa que eu depois percebi que faltava era robustez e densidade para ler a história, até do ponto de vista teórico, e também alguma maturidade para, para ler e para estruturar o pensamento humano, uma história humana, os produtos humanos. E, portanto, depois da licenciatura, de facto, a minha vontade foi fazer mestrado em antropologia e fazer o doutoramento em comunicação, fazer uma área diferente da artística, não que tivesse a virar as costas à arte, muito pelo contrário, senti que isso estava a contribuir para tornar o meu produto, aquilo que eu queria fazer, os desenhos que eu queria fazer, com maior poder combinatório, com menos, com mais propriedade sobre o que eu gostava de deixar desenhado. Não deixa de haver, é uma intenção. Se queremos mostrar, porque queremos uma posterioridade, se os artistas fazem coisas é porque querem mostrar a alguém, e eu queria que essa ação, mostrar qualquer coisa, fosse uma ação plena de significado, nem que fosse citar imagens que eu gosto e textos. Até que começou, de facto, não só a ser isso, não só a ser ir buscar imagens que eu gostava, ou ficcionadas, ou durante algum tempo também desenhei, pedi a amigos para posarem para mim, ou eu própria, e ambientes, sei lá, carros partidos, fiz assim a minha série de aviões, em cima de aviões, fui até ao Museu do Ar, e andei lá por cima de aviões, e foi giro, gostei muito. Mas depois comecei a sentir que não queria comunicar apenas alguma coisa, alguma imagem que pudesse ter algum sentido estritamente estético. Comecei a sentir que queria que esta estética, que esse desenho tivesse ao serviço de alguma coisa. E essa alguma coisa
para mim só podia ser uma, que era levar as pessoas a refletir mais sobre o mundo em que vivem. E é isso que eu pretendo. Levar outros a pensar com imagem, eventualmente até levar outros a fazer desenho. E a ver cinema, e a ler texto, e a procurar as referências, levar outros a ver mais e mais profundamente. Sim. Eu penso bastante que a arte é uma maneira de revolução, não é? Sim, sim. Nós conseguimos só olhar para um quadro perceber muitas mensagens. Eu queria lhe perguntar, nós vimos ali um quadro, pronto, na nossa exposição, They Blow Up So Fast, o último a rir é quem ganha. Como é que podemos rever isso nos dias atuais? Bom, esta frase veio do meme. E há William Burroughs, eu vou encontrando assim o meme e vou guardando. O William Burroughs escrevia nas margens do livro Get, não é? Good enough to steal. E eu comecei o filme tem uma mensagem muito profunda, porque o filme He Who Gets Slapped conta a história de um cientista que sai ridicularizado na Academia de Ciências ao expor a sua tese sobre o surgimento do humano, leva um estalo. Daí que ele queira depois ser o palhaço que leva estalos no circo. É um filme forte, porque quem o ridicularizou foi o seu mecenas, e os caminhos entre a ciência e os sistemas, portanto, a ciência procura sempre uma verdade, mas há um uso social da ciência. E também os produtos da televisão explodem e aparecem, né? They blow up so fast. Eles explodem também tantas imagens com tanta facilidade. Na imagem vemos um palhaço, entre outros, também tantos palhaços que explodem na televisão a toda hora, né? Como cogumelos, costuma-se dizer. Mas ao mesmo tempo há essa ideia de sinal que se pode perder. Enfim, é um desenho em que a combinação deixa mesmo para o espectador poder pensar o que é que explode assim tão facilmente. Muito interessante. Eu tenho também outra pergunta relacionada. Eu vou fazer muitas perguntas sobre os quadros, que eu fiquei fascinada com as mensagens. Eu, ao ver o Peace in the World, que é o primeiro, depois as questões de moral, que é este que nós conseguimos ver aqui, e o Woman Can, têm todos um fator em comum, a representação de personagens femininas e masculinas, com alegoria ao machismo, tema bastante atual. Quais é que foram as inspirações para as imagens representadas? A primeira imagem que está ali no Peace in the World or The World in Pieces, vemos a imagem do Apolo 8, o foguetão e um homem a dar um apalpão a uma mulher. Devo dizer que não desenhei a pensar no machismo. Desenhei para ser marota mesmo, porque acho e foi o que os meus filhos me disseram: oh mãe, mas acho que não tem mal nenhum, um apalpãozinho a ver um foguetão, porque é mesmo, no fundo, quando eu fiz, lá está, pode ter outras leituras, se para ti te fizer sentido isso, depois que seja. Mas quando eu o fiz, quando o fiz, lembrei-me de um motto, de um slogan dos anos 70, que era o Make Love Not War. Lembro que o meu pai tinha um azulejo a dizer Make Love Not Children. E eu, quando vi aquilo, até me senti visada. Quando encontrei esse azulejo em criança. Mas é recuperar essa não apenas irreverência dos anos 60 e 70, mas realmente devemos nos amar uns aos outros e um apalpão é isso também, não o fiz com a subjugação do corpo do feminino, ela podia também estar a apalpá-lo ele à vontade. A questão é, quis usar uma fotografia que existe
e que é esse casal a ser fotografado a olhar para a missão Apollo 8. Em relação ao Woman Can, isso sim. A Woman Can, You Mean a Woman Can Open It, foi o que eu escrevi por baixo de uma rapariga com um ar espantado que abriu qualquer coisa. Não sabemos o que é. Pode ser a caixa de Pandora, pode ser algo mais nefasto ainda, ou não. Pode não ser, pode ter sido simplesmente aberto um sarcófago, não sei, não sabemos. Mas ela abriu. E aquela imagem, para mim, ressignificava a frase, e a frase retirei-a de um anúncio de ketchup dos anos 70, portanto, dessa mesma época em que começa a haver uma emancipação feminina declarada, as estratégias do marketing e da publicidade são ainda verdadeiramente machistas. E, portanto, aquilo é uma frase de um frasco de ketchup. You mean a woman can open it? Como se fosse o que era difícil com aquela marca, torna-se fácil. Bom, eu não sou menos mulher ou menos importante como pessoa por não conseguir abrir bem um frasco. E para isso peço ajuda a quem tiver que pedir para me abrir um frasco e não me sinto minimamente beliscada, menos humano, nada. Só que para mim o machismo começa quando as pessoas já acham que as pessoas se sentem feridas por não conseguir fazer alguma coisa por causa da sua condição física. E a sua condição física nas mulheres, enfim, claro que há mulheres atletas e super robustas, mas não, é uma condição diferente dos homens. Agora, não pode ser esse o motivo para haver a subjugação. Nem eu quero reclamar que sou espetacular a dar um chute uma bola, mas sobretudo o olhar que lançamos sobre esses inconseguimentos é que acho que é machista. Não tenho problema nenhum em não ser uma condutora expedita. Teria mais problema em não saber conduzir bem uma aula. Eu sou professora, não é? Portanto, teria mais... Ou não saber desenhar. O outro quadro era... Era este. Era este. Bom, este aqui, eu sei que nesta época as mulheres eram tidas como elementos mais decorativos, ou nem só, porque também historicamente houve grandes e importantes mulheres, e para a história ficou também Maria Antonieta, e que este filme é dedicado a ela. Mas é sobretudo a época histórica que me estou a reportar, sobretudo quando lhe junto esta frase, no one is going to give you the education you need to overthrow them. A verdade é que os regimes não se depõem assim tão facilmente, eles reciclam-se muitas vezes, e é sobretudo essa a crítica que eu estou a lançar a partir aqui da Revolução Francesa, não é? Que depois fim o regime, mas para lançar outro que tem traços, se calhar, semelhantes, quer dizer, se permitirmos, quer dizer, cabe-nos a nós educar-nos, auto-educar-nos para querermos nos emancipar de uma estrutura que nos aprisione, ou que nos diga que determinada tarefa tem que ser feita por aquele determinado perfil. Por exemplo, porque é que as mulheres ainda ganham menos que os homens? Portanto, por exemplo, se cumprem tarefas tão ou mais exigentes, sobretudo, porque é que ganham menos em desempenhar o mesmo tipo de cargo? Isso é impensável. Porque é que a maioria das mulheres da profissão de docente, professoras em qualquer ciclo de estudos, é sobretudo mulheres que dão aulas, porque é que ainda são sobretudo homens que estão em cargos diretivos, isto em qualquer ciclo de estudos. Portanto, ainda estamos muito longe da igualdade, da fraternidade e da liberdade, enquanto estas coisas existirem. Sim, eu achei muito interessante ter representado, pronto, o homem e a mulher, porque se nós formos ver há séculos e séculos e séculos atrás, o homem e a mulher têm uma ferida muito grande entre eles dois, não é? Existe uma luta muito grande. Eu aí culpo as instituições, porque e não sei, em termos de recuar, para mim
não sei, isto do ponto de vista algo empírico, mas a organização do Paleolítico, por exemplo, a organização em hordas, foi alterada com a passagem para o Neolítico, quando começa a época do trabalho. Não é? Começa a haver trabalho, começa a haver uma organização social distinta, muito assente, se calhar, na família, na unidade de casa. É uma forma de organização que, se calhar, não daria para escapar. Porque o Paleolítico funcionava em grupos de 30, os seres humanos hoje em dia não se conseguem organizar em grupos de 30, tem 30 milhões, se calhar, mas não em 30 pessoas, isto é quase impossível pensarmos que poderíamos regressar a esse tipo de esquema civilizacional, mas a partir do momento em que há trabalho, em que há organização social, em que há uma aldeia, começam-se a definir unidades de habitação, em que há a família. Não sei como, porque talvez no Paleolítico até fosse regido, podemos especular em torno dos objetos, sei lá, a Vênus de Willendorf e outras Vênus que existiam, que havia um culto do feminino. Mas depois, de repente, no Neolítico e por aí fora, começam a desaparecer o legado das mulheres na sociedade. E houve rainhas egípcias e houve figuras históricas importantes, mas todos sabemos que não tem expressão. Eu acho que tudo se deve a uma questão biológica que é intransponível para os homens, ou foi recentemente, até aos prodígios da ciência, intransponível para os homens, que é saber que o filho é seu. Eu acho que é isso que determinou grandemente o afastamento entre macho e fêmea, se podemos dizer assim. Porquê? Uma mulher sabe sempre que o filho é dela, não é? E numa questão de propriedade, não é? Porque quem organizava sobretudo a sociedade, não podemos esquecer, não é as camadas pobres e exploradas, são sobretudo alguém que tem propriedade para legar aos seus filhos. Começou a querer fechar aquilo que também julgava que era seu, e vivemos num mundo que que não podemos, eu julgo que não podemos aceitar perder direitos essenciais do Estado moderno. Portanto, as mulheres não podem ser propriedade de ninguém. No Afeganistão houve um retrocesso tremendo. As mulheres não têm direito sequer a falar em público hoje em dia. Entre outros países. Portanto, com estados teológicos, para não dizer outra coisa. E eu acho que esta obsessão em legar o seu à sua descendência aprisionou as mulheres. Claro, com a assistência, mas cavando mundos diferentes. O Tristão e Isolda, o libreto de Tristão e Isolda do Wagner, mostra bem que o universo das mulheres assistia à morte e o nascimento e as mesinhas. Portanto, haviam esferas femininas e esferas masculinas, e no meio mediavam as instituições religiosas, porque os padres tinham sempre acesso ao universo delas via confessionário. Portanto, eu acho que estão aqui montado um dispositivo de aprisionamento das mulheres e que foi apenas por esse fundamento. Não lhe consigo perceber outro. Não acho que as mulheres sejam menos. E julgo que temos mesmo que exigir igualdade. Igualdade no sentido... Onde é que está a igualdade? Igualdade perante a lei e, portanto, perante condições salariais. Por exemplo, isso é uma igualdade. Agora, eu não vou ser menos mulher porque não consigo abrir um frasco de ketchup. Como o anúncio que eu fui citar. Posso pedir ao meu marido, não tenho problema nenhum em pedir-lhe ajuda, nem ele em ajudar-me. Não. Eu queria aproveitar, obrigada pela resposta, eu queria aproveitar para perguntar, a Catarina foi mãe, correto? Sim, tenho 2 filhos. Sim, como é que foi ser mãe com a profissão, porque dizem que as mulheres, a partir do momento em que são mulheres, renascem com uma nova versão, como é que... Eu tenho o Manuel tem 13 anos, fez ontem 13 anos, Manuel Tomás, a Maria Isabel tem 9 anos. Eu acho que os filhos tornam-nos melhores pessoas. Acho que porque tornam-nos pessoas mais empáticas, mais atentas ao sofrimento dos outros, mais atentas aos filhos dos outros. Pelo menos isso despertou em mim isso.
mas por outro lado também nos tornam umas leoas, no sentido em que a proteção dos meus, a proteção da infância, acho que é essencial, a proteção das crianças, de perigos imensos que existem, mas ao mesmo tempo é um outro. Eu ouvi dizer que existe um ditado, um provérbio antigo, pelo menos uma amiga minha disse-me, e eu tomei isto para mim. Quando nasce um filho, nasce a mãe também. Nós não sabíamos dessa dimensão até ele acontecer. E diz da mãe e do pai, não é? Eu noto que o meu marido é um pai hiper presente e que quis acompanhar e acompanha e cuida dos miúdos. Portanto, não há esta coisa do pai afastado das tarefas que eram da mãe, não. Estamos em conjunto e muitas vezes estamos lá um pelo outro. Mas ter filhos hoje também é um desafio profissional grande, porque eu não apenas desenho e também sou professora, acabei o doutoramento com o Manel, do primeiro ano de vida do Manuel, portanto o meu último ano de doutoramento foi o primeiro ano de vida do Manuel. O bebê também me dava a motivação para trabalhar muito durante o dia e depois parar o que estava a fazer à noite. Acho que eles também nos obrigam a fazer pausas, mas nem sempre o mundo está disponível para aceitar esses novos ciclos. E eu acho que isto é particularmente exigente para as mulheres, mas também para os homens que são pais presentes a tempo inteiro. Seja no trabalho, seja nas artes, porque há menos tolerância. São 2 filhos, portanto, sarilhos a dobrar, não é um. Realmente, às vezes, 2 filhos é quase às vezes ter 3 em casa, porque, diz o meu marido, onde é que está o primo invisível, aqueles 2 que algazarra é esta, porque é uma confusão. Eu senti verdadeiramente que a revolução começou no segundo. O primeiro estávamos tão motivados, vivíamos para o bebê, mas o segundo depois começa-nos a disputar os braços, não é? Portanto, aqueles que têm mais, respect. Mas sim, respondendo à tua questão, não gosto de ser mãe, gosto dos desafios que isso coloca. Ansiedades, não gosto tanto, mas elas existem e há que saber lidar com elas, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos e queremos, às vezes temos que os proteger de coisas que eles gostam, sei lá, estou a pensar nos videojogos, é um desafio grande, eu ainda por cima não tenho smartphone, portanto nunca tive, percebo bem o poder e de fascínio que estes ecrãs exercem sobre os miúdos e sei como os afastam de outras referências que são importantes, a leitura, a dificuldade da leitura, porque é difícil. E existe tempo de concentração, de meditação, que as pessoas já não querem ter. As pessoas parece que já não querem perder tempo. Mas não é só as pessoas, é as instituições também. Seja no trabalho, uma tarefa que demora tempo a fazer será vista como uma tarefa pior, porque é preciso acelerar o processo. Seja na academia, pronto, que é onde eu estou, é bom, tem que se produzir, tem que ser eficaz, tem que ser muito produtivo, mas também nas artes é tudo muito cruel quando, peço desculpa se eu ofendo alguém, mas sorry bot, mas é tudo muito cruel quando se toca a tarefas que de facto exigem tempo. Estudar exige tempo, desenhar exige tempo, compreender o mundo e não tomar decisões precipitadas sobre ele também exige tempo, que é o tempo da maturidade que leva a construir. Criar filhos exige tanto tempo e muitas vezes sentimos-nos esmagados pela quantidade de braços, de esferas que reclamam a nossa atenção como um obreiro, no fundo. Sim. Não sei. Uma última questão, Mariana, uma última questão. Obrigada. Vou tentar dar respostas mais breves, que depois também... Sim. Ok. Eu queria perguntar, já que estávamos a falar sobre... eu, pelo menos, lembrei-me de quando estávamos ali a ver aquele quadro do The Blow Up So Fast e também o Amazon
E existem também outros quadros que são representados em televisão, e isto faz-me muito lembrar da maneira como nós somos o espectador para tanta coisa, e hoje em dia nós somos bombardeados com tanta informação, que acaba por roubar um bocado também a nossa criatividade e o nosso senso de estarmos presentes, que a nossa cabeça acaba por ficar caótica. Como é que... como é que hoje em dia consegue retirar esse tipo de criatividade, de referências, sem que tudo se torne muito confuso, muito complicado? Como é que... Sempre perder na corrente Sim. das... Sim. acho que com disciplina e com tempos de off-media. A minha vontade de não ter smartphone, e nunca tive, portanto, esta tentativa de ainda estar longe dessa interatividade absoluta, é para poder reservar momentos de fim de semana, por exemplo, em que estou desligada, em que não há qualquer ecrã a funcionar ao pé de mim, em que é só natureza e o ruído dos filhos. E também procurar consumir coisas, boas referências. Claro que nós devemos beber de tudo um pouco, convém, para sabermos onde estamos, um pouco todos os mídias, não é? Porque, apesar de não ter smartphone, consigo ter redes sociais pelo computador, não é? Portanto, mas é outro vínculo, não é? O computador, nós temos que assumir a disponibilidade de abrir o computador e estar perante essa experiência. Com o smartphone é a experiência que vai ter connosco. A notificação, por exemplo, é um regime tirânico, não é? Que eu não quero. Mas o que é com disciplina, mas uma disciplina que não pode ser... temos que ser nós a querer... há uma grande frase que é: se não disciplinares a ti, outros vão disciplinar-te. Portanto, a verdadeira disciplina tem que ser nós próprios. Senão vamos ser disciplinados por outros. Portanto, alguma disciplina tenho, acordo cedo, pratico o meu yoga, o gato, acordo os miúdos e o marido, pequenos almoços, ou saio eu. Recentemente comecei a praticar tiro desportivo, portanto vou até ao estádio de Jamor, dou os meus tiros, preparo as minhas aulas, leio com afinco. Gosto de fazer zapping, e eu acho que a minha série da televisão é um tributo a esse old media que é a televisão, porque começa a ser um old media tendo em conta os smartphones, mas a verdade é que é um título de um livro muito interessante do Neil Postman. Nós já estávamos amusing ourselves to death em frente à televisão, não é? O problema agudizou-se com os smartphones e com os shorts, portanto, porque ainda condensam mais a experiência no tempo, portanto, já quase não há jovens, eu dou aulas a jovens, percebo que o cinema começou-se a estar afastado desta geração que tem agora 19, 20 anos. Já não tem tantas referências do cinema como há 5 anos ou 6, portanto, isto é muito recente. E julgo que isto é fruto da interatividade obsessiva das redes sociais, que também podem ser altamente libertadoras. Eu gosto e preciso de ver notícias internacionais, e para mim a rede X, ou o antigo Twitter, é uma ferramenta essencial. Portanto, eu não estou desligada das redes sociais. Simplesmente julgo que temos que nos disciplinar os nossos usos delas. Mas temos que ser nós a nós próprios, não podemos admitir disciplinadores externos. Eu vejo com muita suspeição qualquer instituição, ou agente político ou pessoa que pretenda desligar a internet de alguma forma, até das crianças. Acho que tem que ser os pais e os próprios jovens a perceber que têm que ser eles a disciplinar-se, porque então fechamos a internet para todos. Parece-me já tocar com liberdades essenciais, que a internet é um espaço de liberdade, é um espaço de liberdade onde eu encontro tudo isto, onde eu encontro material para alimentar o meu espírito crítico, de livros a notícias, a jornalistas cidadãos, a influencers de alguma maneira, não aqueles da banalidade, porque o problema é que nós vivemos no culto da banalidade. Não? Há influencers profundos,
Há influencers que estão ali para nos... há leitores, isto é. Na internet também encontramos muito espaço para leitores de outros autores, o que é interessante. E que nos ajudam a refletir sobre alguns momentos históricos, ou de filosofia, ou de densidade conceptual, que têm o seu lugar. A internet é isso tudo. É o espaço da notícia, consciente de que somos nós que estamos à procura e não estamos a ser alimentados por aquilo que algum editor decidiu. Portanto, podemos procurar mais livremente o contraditório daquilo que encontramos. Julgo eu. Bom, obrigada. Vamos ficar aqui. Ok, Sim. obrigada. Eu queria só mesmo deixar uma frase que eu gostei muito disso no início da exposição, que foi: o que é que queremos do nosso futuro? É isso. Eu sou muito revolucionária nesse princípio. Acho que temos que o reclamar para nós, pessoas. Nós, pessoas, temos que querer o nosso futuro para nós e ser decisores sobre o nosso futuro. Sim. Obrigada, Catarina. Obrigada.